Meus amados irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu sou o pastor Alex Esteves, da Assembleia de Deus em Salvador, Bahia, e esta é uma série de estudos, uma série de exposições bíblicas. Começamos com o livro de Gênesis, no seu primeiro capítulo. No primeiro vídeo eu tratei dos aspectos introdutórios do livro, e nós interpretamos os dois primeiros versículos do capítulo 1, Gênesis 1, 1 e 2, aspectos introdutórios. E agora eu pretendo, se Deus permitir, tratar do versículo 3 até o versículo 23, o que corresponde aos 5 primeiros dias do relato da criação. Mas eu quero recuar um pouco até o vídeo anterior para mencionar algumas teorias que tentam explicar o relato da criação. Para isso, eu já vou aproveitar e indicar esse livro, O Pentateuco, de Paul Hoff, da editora Vida, e ele traz aqui informações muito interessantes com relação às teorias que se desenvolveram para tentar explicar o relato da criação. Aproveitando que eu estou falando do livro, esta edição é uma edição mais antiga. Eu estava outro dia na editora, na livraria CPAD com a minha esposa, e nós vimos que há uma outra edição com a capa diferente. Essa aqui é uma edição um pouco mais antiga, 13ª impressão de 2005, né? Mas é um livro mais antigo que isso, né? A primeira impressão em português é de 1983. Eu li o livro todo, está bem marcado, né? Está bem marcado. Eu gosto de fazer seleções com aquela caneta de cor amarela e li bastante. Li o livro todo, mas ele trata do Pentateuco de modo geral, e o nosso enfoque aqui é Gênesis. Depois eu vou mencionar outros livros que os irmãos podem procurar para aprender um pouco mais sobre o livro de Gênesis. Mas tratando dele, ele traz aqui algumas teorias. Por exemplo, a teoria do vazio ou do arruinamento e recriação. Teoria do vazio, também conhecida como teoria da lacuna, ou teoria do arruinamento e recriação. Porque Gênesis 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós tratamos desses dois versículos no vídeo anterior, mas essa teoria da lacuna, ou teoria do arruinamento e recriação, propõe a ideia de que entre o versículo 2 e o versículo 1 teria havido uma crise, um trauma, né? Um problema que gerou esse arruinamento. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo era perfeito, não havia caos, mas um evento de efeitos cósmicos, catastróficos, teria arruinado, e a partir do versículo 3 o que há é a recriação, é a reordenação. Isso, em parte, é para tentar conciliar o texto do capítulo 1, versículo 2, com Isaías 45, 18, que diz que a terra não foi feita para ser vazia, ou não foi criada vazia, mas nós já explicamos que é claro que ela não foi feita para estar vazia, e sim para ser habitada. Essa é a interpretação correta. Na verdade, essa teoria da lacuna especula demais. Ela cria uma suposição de que entre o versículo 1 e o versículo 2, Satanás teria caído, né? É uma hipótese que se levanta, né? Então, esse anjo caiu, e com a sua queda teria havido então uma catástrofe que arruinou a terra, e a partir do versículo 3 Deus está recriando. Então, teoria da lacuna, haveria um vazio, um abismo, um hiato entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, e a partir do versículo 3 vem a recriação. Mas isso é forçar o texto, né? Não é uma exegese, é uma exegese, não é tirar do texto para fora, é colocar no texto.
né? O intérprete está introjetando, está imiscuindo no texto uma teoria, uma hipótese, uma especulação que não se sustenta na leitura, né? O texto aqui não está falando de arruinamento, né? Não há base para se sustentar essa afirmação. Existe também a teoria da criação progressiva, né? Então, essa teoria da criação progressiva, assim como a teoria da alternância dia-era e a teoria da catástrofe universal causada pelo dilúvio, são tentativas de conciliar, de harmonizar a Bíblia com achados científicos. Então, em vez de uma criação nos 6 dias, né, além do 7º, no qual Deus cessou a sua obra criadora ou criativa, teria havido ali um progresso, né, um processo. Eu vou ler aqui o que ele explica. O relato é interpretado poeticamente, a teoria da criação progressiva. Os dias representam períodos em um lapso indefinido nos quais Deus realizou sua obra criadora. Procura notar que a Bíblia não declara a duração de cada dia e que o termo dia nem sempre se refere a um período de 24 horas. Né? Então, tenta conciliar com teorias e hipóteses científicas. E o dia, então, não seria o dia de 24 horas. Aí tem a teoria da alternância dia-era, que é um pouco menos radical. Mantém dias de 24 horas e, ao mesmo tempo, processos mais longos. E uma outra que vê esse arruinamento da Terra com base no dilúvio. Então, teoria da criação progressiva, teoria da alternância dia-era e teoria da catástrofe universal causada pelo dilúvio. Mas são especulações, né? Nós explicamos aqui, nesse livro, Doutrina de Deus, né, no capítulo 3, Doutrina de Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, único, vivo, verdadeiro e revelado, que nós escrevemos para a ETAD, né, e as edições Bernard Johnson, né, e escrito aí com Fábio Tavares, Altair Germano, Gunnar Berg e Tiago Rosas. É um livro didático, cada um de nós escreveu 2 lições, são 10 lições, portanto. Eu explico que, na realidade, se nós adotamos o método adequado de interpretação, precisamos verificar que dia ali é um dia natural de 24 horas, porque tem manhã e tarde, né? Manhã e tarde. E quando nós buscamos conciliar a Bíblia com a ciência, isso é ruim, porque a ciência pode errar e a Bíblia não erra, né? A Bíblia é verificável cientificamente, mas ela não precisa correr atrás, nós não precisamos tentar harmonizar o texto bíblico com a ciência. Há um outro livro que está aqui, se eu for tirar agora eu vou atrapalhar o vídeo, porque ele está embaixo ali da câmera, que é Gênesis 1 e 2, de Adalto Lourenço, né? Próximo vídeo eu posso trazer esse livro para os irmãos, né? Tá ali, Gênesis 1 e 2. Adalto Lourenço, que é um cientista cristão, trata de Gênesis 1 e 2, e lá ele traz muitas informações técnicas interessantíssimas que nós também mencionamos no livro sobre doutrina de Deus, tá certo? Então, essas teorias, né, da criação progressiva, da alternância dia-era, ou teoria da lacuna, ou do arruinamento e recriação, né? Essas teorias, nós temos que ter muito cuidado com elas, porque na verdade forçam o texto, elas vão além daquilo que Moisés intentava dizer, elas vão além daquilo que nós devemos compreender como a intenção do autor, né? A outra é a teoria da catástrofe universal causada pelo dilúvio. Aí eles tentam explicar as jazidas carboníferas, né? É muito complicado quando nós olhamos para a Bíblia exagerando na apologética cristã. A apologética é maravilhosamente importante, mas tem até um livro aqui que eu acabei de adquirir para o mestrado, né? Eu vou fazer a disciplina de apologética cristã. Eu estou fazendo mestrado em teologia ministerial pela Carolina University, que é uma universidade americana, e lá eles oferecem esse curso e tem aqui esse manual, Enciclopédia Apologética de Norman Geisler, Respostas aos Críticos da Fé Cristã, Editora Vida. Esse aqui é um livro de consulta, né, que nós compramos em razão da leitura obrigatória determinada pelo professor. Então, a apologética é maravilhosamente importante, porém, alguns exageram tentando conciliar a Bíblia com a ciência.
Tudo bem? Então, gastamos aí 10 minutos para falar sobre isso. Vamos entrar agora no versículo 3. Eu vou ler o texto e vou comentando. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Aqui, Deus é o protagonista. Ele fala ou diz, ordena, estabelece, nomeia ou designa. Ele vê, contempla, avalia e abençoa. Né? Como nós veremos, ele abençoa também. Quando ele fala ali do sexto dia, do sétimo dia, ele consagra. Então Deus é o protagonista que fala ou diz e as coisas acontecem, vêm à existência, sem material pré-existente. Ele ordena, estabelece, ele nomeia, designa, ele vê, avalia, contempla o que criou, ele abençoa, consagra, santifica. Deus é o protagonista. E aqui Deus diz algo. O Wayne Grudem, que é um teólogo, tem um livro dele que está por aqui, né? Outro dia eu posso trazer, que é a Teologia Sistemática, Atual e Exaustiva. Ele fala dos decretos de Deus. A palavra de Deus pode ser a palavra personificada em Cristo, a palavra escrita, que é a Bíblia, né? Pode ser também uma palavra aplicada, aquela palavra dirigida ou de aplicação pessoal, dirigida a pessoas particularmente nas Escrituras, e tem a palavra como decreto. Aqui a palavra de Deus como decreto. Né? Estou trazendo um conceito da teologia sistemática. E disse Deus, e aí ele fala, haja luz e houve luz. Então ele decreta e acontece. E disse Deus, haja luz. Esse disse Deus é a palavra de Deus como decreto. E disse Deus, haja luz. No latim é fiat lux, né? Até o nome de um fósforo. Faça-se a luz. Claro que o texto é em hebraico. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então ele decreta e acontece. Aí Deus avalia. Aqui a visão, o texto é poético, mas não justificando ou concordando com aquela teoria que vê uma forma poética que nos afasta da literalidade. Na verdade, é uma forma poética que traz exatamente o que aconteceu, né? Que corresponde aos fatos, aos fenômenos ali verificados. Né? Mas ele funciona, Deus está atuando como um artista, né? Um artífice, um arquiteto que cria, estabelece, designa a função e avalia. Viu Deus que era boa a luz, né? Ele se agradou da luz, ele entendeu que era positiva. E o que ele fez? A separação. É interessante, uma vez até ouvi lá na Consciência Cristã, uma palestra do pastor Augusto Nicodemos Lopes, eu estava lá como um dos palestrantes, e ele falou que Deus, quando criou, também separou. Né? Ele criou separando. Então ele já vai estabelecendo distinções. Deus cria já separando, já organizando, já discernindo. Então, e fez separação entre a luz e as trevas. Essa luz é a luz cósmica. Né? Ela não depende do sol, ela precede o sol. E Deus chamou, ele designou, nominou ou nomeou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então no primeiro dia formou a luz, e aí a distinção entre dia e noite, luz e trevas. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então havia águas para todo lado. O texto do versículo 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, como explicamos no vídeo introdutório. Era tudo um conjunto caótico de águas, mas essa expansão no meio das águas fez separação. Né? E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Essa expansão é a atmosfera, né? É a ideia de algo que está pressionado, né? Algo que está ali sedimentado, digamos assim, né? Fez separação, né, entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi.
E chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e amanhã o dia segundo. Então ali ele cria os céus, né? Ele cria a atmosfera. Versículo 9, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, ainda no terceiro dia, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã o dia terceiro. Então, no primeiro dia, luz, dia e noite, luz e trevas. No segundo dia, vem os céus, a atmosfera. No terceiro dia, terra e vegetação. Observe que no prólogo, né, no introito do livro, já se diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Porque primeiro ele cria o tempo, o espaço, né, e a matéria. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O tempo, o espaço e a matéria. Mas agora ele vai ordenando, vai organizando. Ele dá estética e funcionalidade, que é harmonia e organização àquilo que ele criou. Ele vai criando durante os 6 dias e no sétimo ele cessa, ele repousa, descansa. Não no sentido de estar afadigado e precisar de um descanso, mas ele conclui, ele termina, ele cessa de fazer porque estava completo. Ele então cria, né, a terra, separa ali, né, aquela porção seca da porção aquática, e a vegetação aparece, né, ele ordena, ele produza, e as coisas vão surgindo, né, sem material pré-existente, ex nihilo do latim, ele cria, né, essas expressões latinas não estão nos originais, é porque a teologia latina, né, a teologia trouxe uma interpretação da palavra de Deus, e nós herdamos, assim como no direito também, né, pelo direito romano, nós herdamos muitas expressões do latim, só por isso. Mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico com algumas porções em aramaico, no livro de Esdras e no livro de Daniel. Então aqui ele fala de algo muito importante, que é a especialização ou especificação, né? A erva verde vai dar semente e haverá uma árvore frutífera que vai dar fruto segundo a sua espécie. E aqui é importante observar que está equivocada aquela tentativa de conciliação de Bíblia e ciência, que é do evolucionismo teísta, né? Até o livro do professor Adalto Lourenço trata disso. Nós também tratamos no livro Doutrina de Deus, num dos capítulos que eu tive o privilégio de escrever. Porque, veja bem, aqui está falando que tudo já foi criado conforme a sua espécie, para os vegetais e também para os animais. Mas na evolução, não. Evolução darwiniana, né? Na verdade, ali haverá uma alteração genética pela necessidade de adaptação, né? É claro que existem mutações. Minha esposa, que entende um pouco melhor sobre isso, porque ela é agrônoma e estudou naturalmente biologia, fez mestrado em biologia vegetal, ela entende mais essas questões, né? Claro que existe uma variedade, né? Existem mutações entre os seres, tudo bem, mas não essa mutação que a evolução propõe. E outra coisa importante é que no evolucionismo a morte já seria uma consequência da não adaptação das espécies. E a morte na Bíblia é consequência da queda. Não há como conciliar. A morte não estava naquele plano original. Claro que Deus sabia que o homem pecaria e morreria. Todavia, não há como conciliar a teoria da evolução com a criação, porque a morte vem depois. E conforme a luta, né, das espécies, ali aquela luta pela sobrevivência, a morte seria, né, aquela inadaptação, e aqueles que viveriam mais seriam os que teriam mais aptidão para prosseguir. Claro que todos morreriam, conforme nós observamos, né, e a própria evolução
propõe que isso sempre aconteceria, mas o fato é que a morte entra no mundo em razão da queda e não em razão de fenômenos inevitáveis naturalmente, como Darwin estabeleceu. Então vamos prosseguir. A terra produziu erva, né? Erva dando semente conforme sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. Olha a cadência sempre a mesma, né? Foi tarde amanhã, o dia terceiro. Aí no 14, e disse Deus, haja luminares. Interessante, ele não chama nem de sol nem de lua, são luminares. Eu vou explicar por quê. Na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, ou seja, qual a finalidade, a preposição para, qual o propósito, qual o objetivo. Isso é determinado para sinais e para tempos determinados, né? Ou para estações, para tempos determinados e para dias e anos, marcação do tempo. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Eu tenho até um poema, e fez também as estrelas, que está no livro Doutrina de Deus, das edições Bernard Johnson, né? O livro da Etade. Eu fiz esse poema, e fez também as estrelas, fundamentado nesse relato. E observe o seguinte, esse texto, em termos literários, pode ser classificado como texto polêmico. É uma polêmica, mas não no sentido pejorativo, que se tem polêmica. Na verdade, é um texto de refutação à idolatria e à cosmovisão egípcia. Olha, o Pentateuco todo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é um repertório de refutação da cosmovisão egípcia que estava no passado daqueles israelitas e da cosmovisão cananeia que estaria no futuro. Eles veriam a idolatria e a cosmovisão cananeia quando estivessem na terra de Canaã, quando estivessem entrando ali. E eles teriam que desbaratar tudo aquilo, né? Jebuseus, Girgazeus, Eteus, Eveus, Ferezeus, Cananeus, né? Vários povos que habitavam aquela região. Então, Deus fala muito de evitar a nudez, porque a nudez era vista de maneira positiva em diversas culturas e Deus queria preservar o corpo, né, de cada um de seus servos ali em Israel. Também evitar a idolatria, evitar a prostituição, a feitiçaria, a mistura e regras são dadas para didaticamente mostrar ao povo que existe o que é puro e o que é impuro, existe o que é bom e o que é ruim, e Deus vai mostrando aqui já na criação que ele faz separação, que ele organiza, que ele tem discernimento, ele é racional. E então esse texto polêmico coloca o sol e a lua no seu devido lugar. Eles eram adorados no Egito, né? Até no Êxodo, quando nós o estudarmos, veremos que as 10 pragas que se abateram sobre o Egito antagonizaram deuses falsos que os egípcios adoravam. São textos polêmicos, não polêmicos no mau sentido, mas no sentido de fazer uma refutação apologética, né? Polêmica nesse sentido, de uma refutação religiosa, uma refutação a doutrinas e costumes equivocados com relação à divindade. Então Deus está dizendo, eu sou o Criador. Sol e lua não criaram nada, eles são criaturas minhas. E ele chama de luminares, simplesmente. No versículo 19, foi a tarde, amanhã é o dia 4. Versículo 20, e disse Deus, agora para o 5º dia, produzam as águas abundantemente, répteis, né? Aí aqui no rodapé, criaturas viventes que se movem, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, répteis e aves. E Deus criou as grandes baleias, no rodapé aqui diz monstros dos mares, estou usando a Almeida Revista Corrigida, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, novamente a especificação. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então tudo era bom, ele avaliava a estética, que é a harmonia, e o seu funcionamento, a sua organização. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde amanhã, o dia 5º. Muito bem, aqui são os 5 primeiros dias da criação,
Esse é um relato verdadeiro. A Bíblia é inerrante, ela não erra nas suas afirmações e informações antropológicas, etnográficas, sociais, políticas, existenciais, geográficas, históricas. A Bíblia não erra, a Bíblia não comete erro de nenhuma natureza, lapsos científicos, nada disso. A Bíblia é inerrante. A inerrância é uma das características da palavra de Deus. E o que ressalta para nós é que esse relato aponta para o Deus Criador, que é espiritual, infinito, verdadeiro, justo, santificador e santo, sábio, inteligente, racional, poderoso, invisível, pessoal. Ele tem todas essas características e muito mais, né? E falando sobre isso, é importante lembrar, mais uma vez, que a Bíblia não tem interesse de ser um livro científico, embora o que ela afirme seja comprovável cientificamente. À medida que a ciência vai avançando, ela vai provando que o que a Bíblia diz é verdade, né? Todavia, algumas pessoas tentam ver na Bíblia um manual científico. Isso é complicado, porque isso descaracteriza ou desconsidera, melhor dizendo, o propósito pelo qual a Bíblia foi escrita, para salvar o homem dos seus pecados. Vamos avançar falando sobre os livros. Eu mencionei esse livro, Paul Hoff. Esse livro aqui eu adquiri por recomendação de um professor de Pentateuco, professor Marcos Batista, quando eu comecei a estudar teologia numa faculdade lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, FATEL. Eu fiz 2 anos lá, era um curso presencial, né? Teria que fazer mais um, mas eu mudei aqui para Bahia, mudei de volta para minha terra. E por recomendação do professor, eu comprei esse livro, que é excelente, da editora Vida. Tem o Doutrina de Deus, que eu já mencionei, que nós escrevemos juntamente com outros autores, né? Esse livro é da ETAD, para quem estuda na ETAD, né? É um livro aqui próprio da ETAD, um livro que é produzido exatamente pela ETAD, né? E nós temos o prazer de participar. Eu mencionei as edições Bernard Johnson porque elas constituem o selo editorial da ETAD, mas este livro propriamente dito é acreditado à ETAD em si, tá certo? E aqui, irmãos, claro que eu não vou citar tudo que eu tenho em casa com relação a Gênesis, porque é muita coisa e eu teria que fazer isso de forma segmentada até para fazer uma apreciação melhor. Mas eu tenho livros aqui atrás, tem aqui do lado que não dá para ver, e ali na frente também, e ainda no quarto. Então, e na mesa sobre a qual está o telefone que está gravando o que estamos falando. Então, na realidade, tem muita coisa aqui em casa, mais de 1000 livros, né? Tem que catalogar direitinho. Mas eu estou citando alguns deles, tá bom? Principalmente aqueles que eu já li ou que eu já consultei. Esse livro aqui são 2 volumes, Novo Comentário da Bíblia, que já não é tão novo, é de 1975, esta edição. São muitos autores, né? Edições Vida Nova, e eu sei que existem edições mais modernas, certamente, mas esse livro é muito especial para mim. Esse é o volume 1, né? Ele trata do Antigo Testamento, aí depois tem o 2º volume, que tem ainda alguns livros do Antigo, e tem o Novo. São comentários de diversos autores de linha ortodoxa, e é muito importante para mim porque havia uma época em que toda a pregação que eu fazia era com base nele, né? Minha esposa tinha esse livro, né, na casa dos pais, né, na época do namoro, ela tinha, e aí eu consultava para pregar e para dar aula. Eu não tinha outro livro sequer, senão a Bíblia. E este livro de 2 volumes, o Novo Comentário da Bíblia, né, editado por Davidson. Eu só tinha esse material, né? E, graças a Deus, hoje eu tenho o prazer, o privilégio de comprar diversos livros, de pagar curso, mas eu só posso fazer isso porque eu fui estudar Direito, né? Passei em concursos, fui trabalhar, aí hoje eu posso fazer isso. Eu não fiquei estudando teologia esperando que surgisse algo. Não, eu fui estudar Direito, eu sou analista de Direito do Ministério Público Federal, então é assim que eu ganho o pão de cada dia e compro os livros
para poder estudar, tá certo? Então, esse livro tem para mim um valor especial porque é de uma época em que eu não tinha sequer dinheiro para comprar livro. E eu utilizava esse livro e eu digo que hoje é uma das minhas principais fontes de consulta ainda, porque a maneira como os autores abordam a palavra de Deus é uma maneira muito especial e muito importante. E tem esse comentário que eu comprei há menos tempo, esse comentário aqui, se eu não estiver enganado, eu comprei porque eu percebi que ele tinha como me ajudar para escrever o livro sobre Daniel, né, o reino que não será destruído. Então aqui é de Gênesis a Malaquias, né, e tem um outro ali que é só o Novo Testamento. Esse aqui escrito por Charles Pfeiffer, né? Deixa eu ver se é escrito ou coordenado por ele. Né, escrito ou coordenado por ele. Ele está aqui com o nome na capa, né, Charles Pfeiffer, e o Everett Harrison está com o seu nome na capa azul ali do Novo Testamento. Esse livro também, quando li Gênesis no ano passado, eu também li todos os comentários deste livro aqui, está até marcado, né? E eu li todas as notas, né? Li todas as notas desse comentário sobre Gênesis. E, para mim, é de grande valia esse comentário bíblico Moody. Né? Moody aí é apenas uma alusão, né, ao Moody, mas na realidade é feito por outros autores. Então, meus amados irmãos, o que é que nós podemos trazer para nós aqui desse relato, pensando em deixar para o próximo vídeo o sexto dia, né, do versículo 24 até o sétimo dia, capítulo 2, de 1 a 3, né, para a gente não tratar de muitas informações ao mesmo tempo. O que é que nós pretendemos com isso? É fazer uma análise conforme o método histórico-gramatical, que é o método que a Reforma Protestante resgatou e desenvolveu. Né? Tem aqui a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, este livro, né? E aqui no capítulo acerca das Sagradas Escrituras, recomenda-se interpretar a Bíblia conforme a sua gramática e o seu contexto histórico, né? Aqui no capítulo 1, eu posso até procurar para os irmãos, aqui no capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras, no item 6, diz assim: mensagem. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. É de 2017 esta Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Né? Mas o que nós cremos é muito mais antigo que isso. Apenas a Declaração de Fé sedimenta o nosso credo numa linguagem recente e muito clara. Então, olhando para o texto de Gênesis 1, nós devemos empregar o método histórico-gramatical, olhar o contexto histórico e a linguagem, a literatura, né, a peça literária da qual se reveste, a forma literária, o gênero literário, né, tudo isso é sinônimo, né? Eu estou falando peça, forma, gênero, no sentido do formato literário do qual se reveste o livro de Gênesis. Então, é um livro que é narrativo, é histórico, tem dentro de si diferentes figuras de linguagem, diferentes estruturas literárias, né, que são formas pelas quais o escritor transmite a sua mensagem. Isso se estuda em exegese e hermenêutica, tudo bem? Então, figuras de linguagem, que são as figuras de retórica, estruturas literárias e formas ou gêneros literários. Tudo isso se estuda lá. Então é importante olhar para Gênesis 1 e entender que Moisés está escrevendo no deserto para um povo que saiu do Egito e vai para Canaã, que precisa refutar e largar de vez aquela idolatria e aquela cosmovisão do Egito, mas também evitar a idolatria e a cosmovisão dos vários povos de Canaã, né? Sem mistura. Eles deveriam separar-se. E outra coisa importante é que Moisés escreve da perspectiva do observador. Tem gente que pode pensar, mas como assim perspectiva do observador? O senhor está dizendo então que ele escreveu a partir de seus preconceitos e da sua visão de homem antigo? Não. É que o Espírito Santo deu a Moisés
a oportunidade de escrever com uma linguagem aproximada, ou seja, a partir daquilo que lhe foi permitido ver, ele escreveu conforme o que entendeu. E isso não é só com Moisés, acontece em toda a palavra, né, de modo geral. E ele fala como alguém que está na Terra. Nós sabemos que a Terra não é o centro do sistema solar, não é o centro do universo. Nós não cremos nessa teoria geocêntrica, que já foi há muito superada. Mas o plano de Deus dirige-se ao homem. O plano de salvação dirige-se a nós e nós estamos na Terra. Daí Moisés escreve numa perspectiva de quem está aqui. Por isso ele fala, fez os céus e a terra. Ele fala dos luminares. Ele fala da vegetação daqui. Ele fala desta porção seca que nós observamos. Ele fala dos mares deste mundo, dos mares, né, dos oceanos. Ele fala daquilo que ele está vendo conforme Deus lhe revelou e que é o que nos interessa. Por isso, o método histórico-gramatical nos ajuda a compreender o texto de acordo com a intenção do autor. E essa intenção do autor está associada ao ponto de vista do observador. Tudo isso é importante e não é mito, como a teologia liberal propõe, né? A teologia dialética, ou neo-ortodoxa, ou neoliberal, como queiram, aquela teoria mais ligada a Karl Barth e outros, né? Ela diz que se for verdade, bem, se não for verdade também, o que importa é o encontro existencial. Isso tem muito de Rudolf Bultmann também. É o encontro existencial que é mediado pela palavra como testemunha da verdade. Não. A Bíblia é verdadeira, ela não nos engana, ela não nos ilude, ela não é desonesta. Jesus Cristo acreditava na existência de Adão e Eva. Paulo acreditava na existência de Adão e Eva. Apocalipse retrata a consumação daquelas coisas iniciadas em Gênesis, ou relatadas em Gênesis como sendo o início de tudo. Então, a teologia, a doutrina, depende de que tudo aquilo seja verdade. O Novo Testamento precisa ser lido interpretando-se conforme o Antigo, e o Antigo Testamento também é lido conforme o Novo. Nós não podemos desconsiderar a historicidade de Gênesis 1 e 2. É claro que outras passagens bíblicas do livro de Jó, do livro de Apocalipse, dos Salmos, né? Outras passagens bíblicas também vão trazer informações acerca da criação, né? O apóstolo Paulo também fala da criação, né? Num discurso em Atos 17, a pensadores, filósofos atenienses, né? Ele remete a essa questão da criação. Então, a criação não está apenas em Gênesis, ela está espraiada pela Bíblia. Os profetas acreditavam na criação, né? A base da fé israelita era que Deus é o Criador e Senhor, Criador de todas as coisas, Criador do homem. Isso está nas profecias, está nos Salmos, na literatura sapiencial, está no Novo Testamento, está na pregação do Evangelho. Deus que criou todas as coisas, Ele é capaz e Ele é poderoso para levar a efeito o seu plano de salvação, porque Ele controla o tempo, a matéria e o espaço. Ele é Deus. Muito bem, espero que não tenha ficado confuso, espero que eu tenha sido claro, né? Eu estou também me acostumando já tenho 46 anos, né? Estou me acostumando com a linguagem da internet nessa linha de falar com os irmãos, com os amigos aqui pelo vídeo. Eu já prego há muitos anos, né? Desde 1995 eu venho pregando, ensinando, né? Primeiro como um crente que era convidado para isso, depois auxiliar, né? Presbítero, evangelista, e ao longo desse tempo professor de escola dominical, superintendente de escola, líder de jovens, uma experiência ao longo dos anos, mas a plataforma tem uma linguagem própria e é diferente de pregar no púlpito e é diferente de dar uma aula numa classe ou uma aula de teologia presencial. É bem diferente. Então a gente precisa estabelecer aqui uma maneira adequada de falar com o público. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e meu propósito é, no próximo vídeo, eu falar do 6º e do 7º dias da criação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.